Oi, meus amores. Eu estou aqui com um pacote aqui, olha, de perguntas. Eu vou imprimindo aqui. Tem alguns relatos também. Aos poucos eu quero ir respondendo isso tudo para vocês, tá bom? Mas antes, olha aqui, que lindo o meu blazer. Fofo, né? Valentina me deu de presente já há algum tempo. Eu amo esse blazer, Valentina. Sempre uso, tá bom? E sempre que uso eu lembro de você. Valentina é uma menina linda, fofa, maravilhosa. Beijo, eu amo você. Bom, tem aqui uma pergunta interessante: como eu posso identificar as consequências do abuso? Quais são os sintomas desse trauma deixado pelo abuso? Gente, isso é tão interessante. Ai, eu tô sem óculos, né? Tô conseguindo gravar sem óculos, porque fica aquele espelhozinho, aquela dificuldade, né? Reflete, mas eu tô conseguindo. Sim, vamos lá. É tão interessante, eu já atendi muitas pessoas que a gente conseguiu perceber que houve o histórico de abuso em função exatamente dos comportamentos presentes. E a pessoa ela não lembrava, não tinha noção do que tinha acontecido, mas em função das características do comportamento na vida real atual, fomos montando um quebra-cabeça, entendendo que algo havia acontecido. Então veja, é, essa é uma questão muito complicada, porque às vezes nós temos um trauma e esse trauma nos traz algum tipo de comportamento, mas nós precisamos assim de uma junção de comportamentos para entender se realmente isso é proveniente de um trauma de abuso sexual de forma mais específica, ou outros tipos de abuso, ou outros tipos de traumas que podem acontecer, e mais, se existe a realidade do abuso na infância ou se é uma fantasia, porque Freud ele vai falar o seguinte: mesmo quando se trata de uma fantasia, a ideia da fantasia ela pode produzir esse trauma e pode produzir essas consequências, vamos dizer assim. Então, tanto o trauma real como a fantasia do trauma, alguém achar que foi abusado, isso também, infelizmente, traz alguns sintomas. Então, veja, é, precisamos ficar muito atentas ao nosso comportamento. Quando há um autoconceito, uma autoestima muito negativa, isso possivelmente está amarrado a alguns traumas, pode ser em relação ao abuso sexual, mas tem uma questão importante aí, a dificuldade de falar não, né? A dificuldade em impor uma barreira e não permitir que aquela pessoa invada. Principalmente a dificuldade em falar não no que diz respeito a questões sexuais. Se tem um namorado e esse namorado ele vai invadindo o espaço e a dificuldade de falar, não, peraí, eu não quero, é só até aqui, né? Então, principalmente a dificuldade em falar não no que diz respeito ao próprio corpo, a invasão dessas pessoas em relação ao corpo, né? Dificuldades na relação sexual em si. Então, às vezes, uma rejeição do sexo oposto, às vezes o nojo, o mal-estar, como eu falei no vídeo, da experiência daquela senhora que tinha dificuldade em receber presentes do marido, a dificuldade no toque físico, de alguém abraçar, alguém beijar, a dificuldade em confiar no outro, né? Sentimentos de culpa presente. Mas assim, eu estou falando aqui alguma coisa para vocês que eu percebo na clínica, mas o ideal mesmo é a terapia. Porque na terapia é que nós vamos conseguir alcançar um autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele terá uma vantagem muito grande, não só para a questão específica de sintomas, nesse caso, mas para entender todo o histórico, se apropriar da vida de uma forma mais segura, saber de onde eu vim, né, quem eu sou. Nós temos muita dificuldade em saber quem somos, porque grande parte do nosso comportamento tem a ver com os nossos traumas, não necessariamente em quem somos, né? Não necessariamente em quem eu quero ser. Então, o melhor mesmo é a terapia. Na terapia nós vamos desvendando tudo isso. Quero ler aqui para vocês um pedacinho de um relato. Eu recebo muitos relatos
via e-mail, e boa parte desses relatos eu estou usando e irei usar nos livros. Eu peço autorização para a pessoa. Claro que eu tiro assim alguma coisa por uma questão ética, para que essa pessoa não seja identificada, porque são questões íntimas, ninguém quer. Inclusive na terapia nós temos um pacto assim dessa questão ética, né? Ficar entre nós, porque é muito difícil essa exposição. Então, eu até agradeço as pessoas que me escrevem no e-mail sandra.psicol@hotmail.com. Eu agradeço, porque muitos de vocês confiam a própria história e essa história fica para nós. Mas eu pego pequenos trechos para ajudar outras pessoas, né? Então, tem um relato aqui muito interessante de uma garota que diz assim: eu não consigo conversar com nenhum homem, até eu converso com meu pai, meus irmãos, mas eu fico nervosa, eu fico tensa, né, ao ter contato com homens. Isso é um indício muito grande de traumas relacionado a essa questão de vínculo com o sexo oposto, né? E eu digo oposto porque homens que foram abusados por mulheres têm dificuldade no relacionamento com mulheres. Isso pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher. Então, enfim, os sintomas são muitos. Infelizmente, muitas pessoas, mas muitas pessoas, não são poucas, vivem com sintomas e pensam que esses sintomas são comportamentos escolhidos por elas, ou são comportamentos herdados, mas na verdade são comportamentos que acaba provindo de um trauma, né? E aí não há um autoconhecimento, com isso não há um autocontrole. Quando existe a ação, existe muitas vezes o ódio de si mesma, ou o ódio de si mesmo, porque não compreende a ação, não sabe por que está agindo daquela forma, não gosta de agir daquela forma, não gosta de pensar daquela forma. Então os sintomas são muitos, mas esses sintomas também podem vir de outros tipos de trauma. Por isso que o ideal é sempre a terapia, né? Para fazer toda essa descoberta, todo esse análise desse histórico e ter controle da vida. Vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu gosto muito dessa frase: tomar a rédea da vida nas próprias mãos. Mas isso só é possível quando existe o autoconhecimento. Quando você pode olhar e falar: não, esse comportamento não é meu, esse comportamento eu adquiri em função do abuso que ocorreu. E aí começa a haver a remissão desses sintomas e a descoberta e esse autoconhecimento e viver realmente mais consciente e mais saudável psiquicamente. Ó, beijo no coração, dá um joinha se você gostou, espalha aí esses vídeos para o meu canal crescer um pouquinho mais, tá bom? Eu trago para vocês tudo aquilo que eu estou estudando e agradeço vocês a compartilhar para me ajudar nesse projeto de ajuda ao próximo e divulgação do trabalho, tá? Beijo, fiquem com Deus.